Olá, galera, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela de História, junto com a professora Denise Sisotti. Hoje a gente montou esse vídeo para estar facilitando um pouquinho para vocês o novo tema aí que vai ser trabalhado agora na atividade do ciclo 2, tá bom? Então, o tema da aula de hoje vai ser Revolução Industrial. Nós vamos trabalhar a habilidade EF 08HI03, que fala um pouquinho sobre Revolução Industrial, na questão dos impactos da relação do trabalho na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. As competências gerais da BNCC que nós vamos estar trabalhando é conhecimento e cultura digital. Então vamos lá. Nós estamos falando então de Revolução Industrial, que ela acontece na Inglaterra, né? Ela tem esse início na Inglaterra em 1760. O que a gente tem de mudança nessa época, né? A gente sai aí do trabalho do artesanato e passa aí para o trabalho conhecido como maquinofatura, né? O que seria isso? Então, antes da Revolução Industrial, a forma das pessoas viverem, de produzirem, era feito através do artesanato ou da manufatura. Então, o que significa essa manufatura, né? São trabalhos realizados à mão, sem a interferência, por exemplo, de uma máquina. Então, aí na imagem a gente tem, por exemplo, o exemplo de um padeiro, né? A gente tem aí também a questão de um sapateiro, né? A questão, por exemplo, de um artesão que pega a matéria-prima e trabalha ela desde o início. E a maioria das oficinas ficavam dentro das próprias casas. Então, por exemplo, se eu preciso de uma roupa, eu ia até um alfaiate, ele tirava a medida e ele fazia aí a roupa da forma que eu pedi, tá? Então, a gente vai ter uma mudança nessa forma de produção. A manufatura, né, é um trabalho coletivo e com ferramentas manuais. Essa etapa, ela começa já a ter aí o início de algumas máquinas que o ser humano começa a manusear essas máquinas, como vocês conseguem ver aí ao lado. Essa forma de trabalho, ela predominou na Europa nos séculos XVI até os séculos XVIII. Nessa oficina, né, de ferramenta, ela pertencia a um cara que a gente chama aí de burguês. Esse burguês nada mais é do que o comerciante, o capitalista. É aquela pessoa que tinha o poder de todas as máquinas e de todos os funcionários. A maquinofatura, ela entra aí através do momento que a gente tem a introdução das máquinas movidas a vapor. Quais são as qualidades ou as vantagens que essa máquina movida a vapor ela traz para a sociedade na época? Então a gente tem aqui, né, mais velocidade, o aumento da produção. Junto com isso, a gente tem um barateamento. Então, como o produto ele é produzido em maior escala, a gente tem aí maior venda. E a gente usa esse termo, né? Tempo é dinheiro. Tem a questão da baixa qualidade do produto e o trabalhador, ele começa agora a ter o auxílio da máquina. Então, às vezes, o que precisaria para 6 pessoas fazer, uma máquina mais uma pessoa manuseando, é possível fazer todo esse trabalho. Por que a Inglaterra ela é a pioneira, né? O pioneirismo inglês, porque ela é a primeira nesse caso, né? Nesse processo de revolução. Então, a Inglaterra foi aonde surgiu essas primeiras máquinas movidas a vapor, e ela tem aí alguns fatos que facilitaram com que a Inglaterra fosse essa pioneira, fosse esse primeiro país a correr aí na frente com a produção dessas máquinas a vapor. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem é a quantidade de capital acumulado, que na época a Inglaterra tinha, por meio da questão da pirataria e também da venda de escravos. Em segundo ponto, a Inglaterra tinha quantidade muito grande de mão de obra, né, e muito barata. Então era muito fácil conseguir esses trabalhadores para estar trabalhando nessas fábricas com essas máquinas. A gente tem uma quantidade muito grande de minas de carvão e de ferro, e o que facilitou também todo esse processo é o fim do absolutismo monárquico, né, que é aquele poder total na mão do rei, e a gente tem a instituição de um parlamento, né? Então foi instituído um parlamento inglês, aonde a população, né, o burguês tinha mais acesso à confecção, por exemplo, de novas leis. Tudo bem? As máquinas, como que eram essas máquinas desse período? Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar essa máquina, a mecanizar, foi uma máquina de tecido, tá? Então, ela foi a inicial, que ela fazia com que o vapor da queima do carvão fizesse com que a máquina funcionasse. Depois dessas máquinas, né,
que funcionava através da queima do carvão, a gente tem aí a vinda dos primeiros barcos, que funcionam através da queima do carvão, e da locomotiva. Tanto o barco quanto a locomotiva facilitou também com que o produto chegasse em mais lugares e mais rápido. A primeira máquina que a gente vai falar, que foi criada, foi em 1764. Essa máquina, ela tinha a função de separar os fios e depois transformar esses fios de algodão em um tecido, tá? Então, isso foi uma inovação para aquela época. Quais foram essas indústrias e quais foram as mudanças que elas trouxeram para a sociedade? Né? Então, a gente está falando de uma mudança que a gente vê até hoje. Nós estamos vivendo aí uma das consequências da terceira revolução industrial. Vocês vão falar, a gente vai falar um pouquinho com vocês mais para frente sobre isso. Então, a gente tem aí a revolução industrial, ela contribuiu para a consolidação do capitalismo, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Então, a gente tem aí um desenho que mostra bem isso, né? O capitalismo, dia após dia, as pessoas correm atrás aí de um lucro e a gente vive aí com um trabalho assalariado. Formaram-se duas novas sociedades, né, camadas sociais nessa época. A primeira, que era a burguesia industrial, que eram os donos das matérias-primas, o dono das fábricas e das máquinas, e o operário. O operário é aquela pessoa que trocava sua força de trabalho por um salário. E com a divisão de trabalho de tarefas, o trabalhador perdeu o conhecimento do processo da produção de mercadorias como um todo. Como assim? Se antes um artesão, ele sabia fazer uma mesa do começo ao fim o seu processo, desde o trabalho com a matéria-prima até o produto final, com o operário acontecia totalmente diferente. O operário se especializa em apenas uma área. Então, por exemplo, o operário ele vai saber fazer a base da mesa. Um outro operário vai fazer aí as pernas da mesa e aí por diante. Então, infelizmente, quando a gente tem aí a divisão desse trabalho, a gente perde também esse conhecimento do todo da realização de um produto. Quais foram esses impactos que a gente teve, né? As mudanças foram muitas e foi acontecendo num ritmo muito acelerado. A gente vai citar algumas mudanças aí para vocês. O primeiro foi o aumento da população mundial. Por quê? Deveu-se às melhorias técnicas ocorridas na agricultura e no desenvolvimento da medicina. Então, quanto mais a gente tem aí alimento para esse povo e quanto mais a gente tem o desenvolvimento na medicina, a taxa de mortalidade diminui. E foi isso que aconteceu. O segundo foi o crescimento dos transportes terrestres. Como eu comentei com vocês, eles começam a utilizar aí os trens a vapor para estar levando para mais longe, não só as mercadorias, mas também como alimentos. E esses trens, na época, eram o meio de transporte mais rápido terrestre que eles tinham. Tá? Então, em meados do século XIX, as ferrovias e os trens já tinham uma importância enorme. Unia o campo e a cidade, diminuía o tempo de viagens e agilizava o transporte de alimentos, contribuindo para evitar a crise de fome. Crescia, assim, a circulação de pessoas e de mercadorias. O terceiro ponto é o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Como eu comentei com vocês, a gente tem também aí os navios movidos a vapor. Quem aqui assistiu o Titanic, o navio do Titanic era movido a vapor, tá? Então, o custo do transporte terrestre era muito caro. Então, os europeus começaram a utilizar os rios e os mares, né, para estar levando esses produtos também para locais mais distantes e também buscar matéria-prima. Porque a gente tem que pensar que a Inglaterra começa a comprar muitos produtos de fora para produção na própria Inglaterra. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a atividade. A gente propôs para vocês, depois da leitura do texto, depois de vocês assistirem esse vídeo, produzir um zine. O que seria um zine? O zine nada mais é, gente, do que uma publicação pessoal de cada um de vocês. Então, a gente já mandou para vocês alguns exemplos de como que a gente faz esse zine. Vocês já realizaram o zine ano passado com a professora Tati, em protagonismo juvenil. Então, vocês têm que utilizar nesse momento a criatividade de vocês. Peguem palavras-chave, marquem pontos importantes desse processo da Revolução Industrial e montem o zine de vocês, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos por terem ouvido, né, parado um pouquinho para prestar atenção na explicação.
Tanto eu quanto a professora Denise, nós estamos morrendo de saudade de vocês. Saibam que quando tudo isso passar, a gente quer estar o mais próximo possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, não está conseguindo entender alguma coisa, podem mandar mensagem que nós estamos aqui dispostas a ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!